Para quem não me conhece, eu sou Tatiane Mello, sou nutricionista e vim aqui hoje falar com vocês sobre isso. O que o nutricionista precisa saber sobre terapia nutricional? Pensando no nutricionista que está começando a atuar. Eu tô aqui falando, eu tô vendo uma coisa, que o computador tá criando legenda. Isso é do Teams ou é do... Você tá vendo aí, Pri? Ui, tô sim, é do Teams. É você só, acho que tem uma opção ignorar, alguma coisa assim. Não, tudo bem, eu tô achando massa. Bem inclusivo. Porque a pessoa que escuta ou lê, né? É muito massa. Então, gente, olha só. Pri me convidou para fazer uma oficina, né, profissionalizante. E assim, vocês vão sair daqui aptos para atuar em terapia nutricional? Não vão sair daqui aptos para poder assumir uma unidade de terapia nutricional. Até porque vocês ainda estão na graduação, mas vocês vão ter acesso hoje a um conhecimento que eu gostaria de ter tido na época que eu era estudante e que teria sido, assim, muito importante até para me ajudar a evitar erros que eu cometi no estágio, né? A evitar situações que eu passei de dificuldade no estágio de nutrição clínica, que se eu tivesse tido esses conhecimentos, teria facilitado muito a minha vida, né? Como se eu vou passar para vocês hoje atalhos, né? Como assim, o caminho das pedras, digamos assim, para que vocês possam realizar o estágio da melhor maneira possível, estágio em nutrição clínica hospitalar. Então, só me apresentar para Pri diz que falou um pouquinho da minha trajetória. No momento, eu continuo como estudante, tá? Eu estou fazendo doutorado em gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento humano, e meu doutorado é na Unicamp. E eu, né, sigo nessa vida de estudante porque eu gosto de estudar, né? Eu já aceitei que eu sou uma pessoa que gosto mesmo dessa vida, que é uma vida que nem sempre vai nos trazer muitos louros quando a gente se forma, vocês vão ver, a gente faz um juramento, né? E aí no juramento a gente tem lá de colher os louros. Os louros, leiam-se os dólares, né? Os reais. Então, às vezes, essa vida de estudante, ela é uma vida, e de professor também, que a gente escolhe, principalmente quando a gente faz por amor. E eu vou falar aqui principalmente da professora Priscila, que é uma pessoa que eu admiro muito e que foi uma grande inspiração para mim na faculdade, que é uma pessoa que ensina por amor, ela ama o que faz. E eu também sou do mesmo saco. E a gente sabe que é uma coisa que, digamos assim, os louros, eles demoram a chegar um pouquinho, né? Mas a gente espera que eles cheguem antes da nossa aposentadoria, né, Pri? Não sei se Pri tá aí ouvindo, mas eu sou... Tô ouvindo aqui tudo. Ah, ótimo. Então, eu sou essa pessoa e eu me formei na UFBA. Depois que eu terminei a graduação, eu fiz residência, justamente porque eu queria atuar com nutrição clínica hospitalar. Eu me encantei por terapia nutricional interal. Gente, pra vocês terem noção, eu atrasei minha formatura em um semestre para poder pegar uma disciplina de nutrição interal que era oferecida de caju em caju lá na UFBA, porque não era uma disciplina da grade curricular, então era uma disciplina optativa, que era oferecida de 2 em 2 anos. E quando eu soube que essa disciplina ia ser oferecida, gente, eu atrasei o curso. Eu não me arrependo não, tá? Porque eu tive uma noção do que era terapia nutricional e eu tive ali a certeza que eu queria atuar nessa área. E depois eu fiz a residência, depois da residência eu fiz o mestrado e sigo, né? Sigo aí nesse processo estudando. E recentemente, eu falo recentemente porque foi na pandemia que muitas pessoas precisaram se reinventar na pandemia, eu fui uma delas. E surgiu uma oportunidade, eu criei esse projeto que eu chamo de Nutri na Prática, que é o meu baby, né? Que já vai completar 2 anos.
E eu tenho cursos online direcionados à prática de nutrição clínica hospitalar, em terapia nutricional e na assistência hospitalar de uma maneira geral. Esse Instagram que eu coloquei aqui, @nutri.naprática, é um perfil novo que eu tenho divulgado esses materiais e muito conteúdo gratuito. Inclusive, eu tô até fazendo a transmissão aqui ao vivo no Instagram. E aí eu tô aqui divulgando para vocês, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Terapia nutricional. Terapia nutricional, eu acho interessante primeiro, né? É a gente saber o que é. Definição. Vamos para a definição basicão. E essa definição basicona, ela não é da RDC, né? Da legislação Anvisa RDC 63 de 2000, que diz que o que é terapia nutricional? É o conjunto de procedimentos terapêuticos para a manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente por meio da nutrição parenteral ou enteral. Então, gente, isso é o que traz a RDC, que é um resumo de uma maneira legislativa, né? Então, são procedimentos terapêuticos. Terapia nutricional está relacionado ao tratamento através da nutrição. E esse tratamento através da nutrição, ele tem dois objetivos principais, segundo a RDC. Seria manutenção, e quando a gente fala manutenção, eu já vou trazer um pouquinho da prática, que é uma angústia de muitos alunos que eu tenho, é assim. Quando chega no hospital, aí o aluno quer resolver todos os problemas do paciente. E aí o paciente está muito desnutrido. E eu vou dizer para você, a gente não consegue, e muitas vezes, recuperar o estado nutricional desse paciente. A gente não consegue recuperar totalmente. Mas quando a gente consegue manter, e eu falo assim, se o paciente está desnutrido e você consegue fazer com que ele não seja ainda mais desnutrido, isso é um ganho da terapia nutricional, tá? Então, se eu consigo desacelerar a perda de peso, ou seja, ele continua perdendo peso, mas ele está perdendo mais lentamente, eu tive um ganho na terapia nutricional. E quando a gente consegue fazer esse paciente ganhar peso, recuperar o estado nutricional, é quando a gente tem um resultado espetacular da terapia nutricional. E o resultado espetacular da terapia nutricional, que deveria ser o resultado comum, né? Deveria ser o resultado diário da rotina do nutricionista, que ainda não é, infelizmente, não é só por culpa do profissional. E eu falo isso porque, infelizmente, ainda existem muitos profissionais que negligenciam o paciente de fato, né? E essa negligência ao paciente hospitalar é por ignorância, e eu falo ignorância no sentido literal da palavra, pela falta de conhecimento, tá? Então, às vezes o profissional acaba negligenciando o estado nutricional do paciente dentro do hospital por falta de conhecimento adequado e qualificado para ele conseguir exercer uma boa terapia nutricional, tá bom? E eu adorei essa imagem aqui, que ela coloca uma espada e um escudo, porque é assim que eu vejo. E aí eu trago aqui a pergunta, né? O que todo nutricionista que vai trabalhar com terapia nutricional precisa saber? E eu coloco essa imagem da espada e o escudo. A espada, que é o ataque, o escudo é a defesa, a proteção. Isso aqui, gente, é para ilustrar que eu vejo tudo isso aqui, não só a terapia nutricional para o paciente dentro do hospital, mas o conhecimento do profissional de nutrição em frente da equipe multiprofissional. Então, o conhecimento, ele vai ser tanto o nosso escudo, ou seja, a forma como a gente vai se defender e defender os nossos pacientes, porque eu sou da classe de nutricionista que defendo os meus pacientes com unhas e dentes. O que eu puder fazer para ajudar na terapia nutricional do meu paciente, eu vou fazer. Só para vocês terem noção, eu já várias vezes eu cheguei na UTI, paciente não tinha acompanhante, e isso antes da pandemia, tá? Porque depois da pandemia foi proibido mesmo
ter acompanhante em UTI, mas tinha alguns pacientes que tinham essa possibilidade de ter alguém ali do lado. Às vezes tinha, no horário de refeição, a gente conversava, permitia que viesse um familiar, oferecer alimentação, tudo para ajudar aquele paciente que não estava conseguindo comer. E eu sou o tipo de nutricionista que eu já dei alimentação na boca de paciente dentro da UTI. É a minha obrigação? Era a minha obrigação? Não era a minha obrigação. Se eu fosse pensar desse ponto de vista egoísta, tá? Não é minha obrigação. E, claro, eu deixei de fazer coisas importantes que eu tinha que fazer? Não. Naquele momento eu tinha disponibilidade. Vou dizer para você que não me atrapalhou. Claro que me atrapalhou, porque o nutricionista que passa terapia nutricional, que fica com 30, 40, 50, 60 pacientes em um plantão, os minutos ali são contados para você visitar, prescrever, evoluir e fazer tudo que você precisa fazer. Então, o tempo, mas se você gasta muito tempo com o paciente, você acaba tendo que reduzir lá na frente, fazer alguma coisa mais rápido para você conseguir dar conta das suas obrigações. Então, já dei comida a paciente dentro da UTI, já fui na cozinha buscar alimento para poder ajudar o paciente, enfim, já fiz várias coisas, não me arrependo. Isso não me fez sentir inferior a ninguém, pelo contrário, eu ficava muito feliz de poder ver os pacientes melhorando, se alimentando, e eu acho que esse é o objetivo da terapia nutricional também, tá? Então, olha só, eu trouxe esse artigo aqui, que eu acho que, como eu sou da parte da academia também, né, sou estudante, eu acho que é importante a gente colocar. Por que a terapia nutricional ela é importante? Gente, só para vocês terem uma ideia, o primeiro relato de terapia nutricional, né, da importância da terapia nutricional, foi feita em 1877. Foi um artigo que até hoje, se você buscar na literatura, ele tem, que ele fez uma denúncia e ele fala assim, o esqueleto dentro do armário do hospital. Esse artigo, ele denunciou o quê? A negligência ao paciente e a desnutrição iatrogênica, ou seja, aquela desnutrição que era produzida dentro do hospital. Olha que coisa absurda. Hoje a gente olha isso e fala, nossa, que absurdo. A desnutrição era produzida dentro do hospital, sim. Mas era porque queriam matar os pacientes? Não era porque os profissionais queriam matar os pacientes. Era, na verdade, pela falta de treinamento, pela falta de conhecimento adequado e a própria evolução da ciência da nutrição, que hoje em dia está cada vez mais importante nessa área, tá? Então, a terapia nutricional, ela surgiu com esse objetivo de tratar o paciente desnutrido. Era assim, a grosso modo, era nutrição de ataque. Uma nutrição para a gente tentar recuperar o tempo perdido daquele paciente que ficou sofrendo desnutrição há muito tempo, tá? Hoje em dia, a terapia nutricional, assim como a evolução da ciência, ela não é só para tratar desnutrição. A terapia nutricional, hoje, ela vem também com o propósito de prevenir a desnutrição, que também é um ganho extremamente importante dentro do hospital, quando você imagina que a desnutrição ela está associada com vários problemas. Então, assim, de forma simples e resumida, o paciente desnutrido, ele fica mais tempo dentro do hospital. Isso não é Tatiane que está dizendo, isso são os artigos que falam. O paciente desnutrido, ele fica mais tempo dentro do hospital. O paciente desnutrido, ele tem mais chances de ter complicações dentro do hospital. E dentro dessas complicações, a pior delas que é a infecção hospitalar, né? Então, o paciente pode contrair infecção sepse, que é uma das maiores causas de mortalidade dentro do hospital também, ok? Principalmente dentro da UTI. Então, a terapia nutricional, para prevenir a desnutrição ou tratar a desnutrição, ela vem melhorando todos esses aspectos, inclusive questões imunológicas, cicatrização, enfim, são várias questões que a gente tem aí. Por que eu coloquei esse artigo aqui? O último estudo
grande, que eu falo, é um estudo multicêntrico, ou seja, que ele foi realizado em vários centros. E quando a gente fala centros para a ciência, são locais de referência. Então, eu vou falar para vocês, ó, em Salvador, né, que é onde é a faculdade de vocês, um centro poderia ser considerado, por exemplo, o Hospital das Clínicas da UFBA. É um centro de referência. Muitas pessoas vêm de outras cidades para poder se tratar no Hospital das Clínicas da UFBA. Tem também outro centro importante, o Hospital São Rafael, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar lá por muito tempo. O Hospital São Rafael é um centro de referência que tem tratamento de várias condições e pessoas que vêm de outros lugares para se tratar lá. Esses centros de referência, e claro, existem centros muito maiores do que esse exemplo que eu estou dando para vocês, normalmente são os lugares onde são feitas essas pesquisas grandes. A última pesquisa que foi feita grande foi em 2003, 2004, que foi o IBRANUTRI, que foi um grande inquérito brasileiro de nutrição. Então, eles fizeram um diagnóstico geral da nutrição, do estado nutricional hospitalar, em 2003. Olha quantos anos isso já tem, né? Então, em 2003, a gente tinha uma grande concentração de pessoas desnutridas dentro do hospital, tá? E quando a gente coloca na nossa região Nordeste, por exemplo, Norte, Nordeste, esse grau de desnutrição, ela chega até 60%, gente, em 2003. Aí a gente tá aqui em 2000, esse artigo foi um artigo recente de revisão, uma revisão sistemática, que é uma revisão de qualidade. E você tem que, aqui fala sobre a desnutrição hospitalar na América Latina, ou seja, não engloba só o Brasil, engloba outros países também, em outras regiões. E esse artigo que foi publicado pela Universidade Federal, né, da equipe federal de Minas Gerais, com o pessoal da Argentina e da Universidade de São Paulo, da Escola de Medicina de São Paulo, da USP. E eles fizeram mais ou menos essa quantificação e viram que tem um grande percentual de pessoas ainda desnutridas. Então, aqui, peraí, deixa eu só... Aqui cobri um pedaço, se eu não me engano, 38% em todos os estados brasileiros. Esse trouxe um outro artigo aqui de 2016, que aproximadamente fala de 30 mil pessoas, né, em desnutrição internadas dentro do hospital. E o objetivo dessa revisão, que foi publicada em 2017 e 2018, foi dizer que houve uma redução das taxas de desnutrição, claro, comparada a 2003, justamente como um reflexo das várias medidas, né, que a evolução da ciência tem proporcionado. Então, melhora da triagem nutricional, melhora do diagnóstico nutricional, do manejo e do tratamento da desnutrição. E isso vem trazendo já resultados, mas ainda está muito longe de ser o que a gente gostaria que fosse, tá bom? Aqui, ó. Isso aqui foi o primeiro do IBRANUTRI, que, na verdade, gente, o IBRANUTRI teve 2001 e 2003, tá? Porque tem uma publicação de 2001 e 2003 também, que foram 48% que ele identificou em todos os estados brasileiros, tá bom? E aí, em 2016, essa outra publicação aqui. E aí eu trago, definitivamente, é o que todo nutricionista que vai trabalhar com terapia nutricional, ele precisa saber. Então, vamos começar, eu vou falar pontualmente de cada um desses aqui. Triagem nutricional, avaliação nutricional dos pacientes em risco nutricional desnutridos, os cálculos das necessidades nutricionais, indicação da terapia nutricional a ser instituída, monitoramento ou acompanhamento nutricional, orientar o paciente para auto-hospitalar e a aplicação dos indicadores de qualidade de terapia nutricional. Nossa, Tati, é tudo isso. Minha gente, é tudo isso. E só para vocês terem uma ideia, eu tenho um curso grande de mais de 40 horas de videoaulas. E é cada uma dessas coisas aqui que eu destrincho.
e dá mais de 40 horas. Então, a gente não conseguiria nunca esgotar nessas horinhas esse conteúdo, tá? Então, hoje eu vou trazer pontualmente para vocês o que é mais importante de cada condição dessa aqui que o nutricionista precisa saber. Porque quando vocês chegarem lá na disciplina até de dietoterapia, quando vocês chegarem no atendimento do paciente em consultório, quando vocês chegarem no estágio de nutrição clínica, vocês vão lembrar de várias coisas dessa aula aqui. Que nosso cérebro, ele é incrível. Vocês estão vendo aqui agora, por mais que o estágio seja daqui a 2 anos ou mais, quando a situação acontecer, vocês, ele vai fazer a conexão. Olha aquela aula que a professora Tatiane Mello falou, isso. A gente consegue lembrar, tá? Então, o que todo nutricionista que trabalha, a gente vai começar com triagem nutricional. Primeiro, gente, existe a triagem nutricional efetiva. O que é uma triagem nutricional efetiva? É aquela que você, de fato, consegue aplicar e, de fato, você consegue identificar os pacientes que precisam. Quando a gente vai para a definição de triar, imagine, é como se você tivesse um cesto de, sei lá, vou chutar aqui, de maçã. E você, dentro desse cesto de maçã, que tem várias maçãs, você vai escolher qual é a maçã que tem uma mancha verde. Então, você vai olhar entre todas as maçãs e qual é a que tem a mancha verde. Então, eu vou pegar essas e essas, que normalmente não serão todas, tá? Isso é triagem, é você olhar e selecionar com base em critérios. A triagem efetiva, ela depende de uma população-alvo, ok? Porque existem ferramentas e faixas aqui se aplicam a diferentes faixas etárias. Então, por exemplo, o idoso, a gente tem a possibilidade de triar o estado nutricional do paciente idoso, tem ferramenta específica para isso de triagem, que é a MAN, de avaliação do estado nutricional. A MAN, ela tem um bônus que, além de você triar o estado nutricional, você pode, se você continuar a ferramenta, você também consegue dar o diagnóstico nutricional, tá? Então, ela tem essas duas funções. Crianças têm uma ferramenta que é muito utilizada dentro do hospital, que é a Strong Kids, que é uma ferramenta para a triagem do estado nutricional de crianças, e ela engloba perguntas específicas, perda de peso, baixa ingestão, mas, por exemplo, náuseas e vômitos, diarreia, tudo isso a gente considera na criança, enquanto no adulto a gente busca informações de 2 semanas, na última semana, na criança, um dia de baixa ingestão, um dia de vômito, náusea, já é uma condição importante para colocar essa criança no risco nutricional, né? Isso por conta da própria fisiologia, do momento fisiológico que a criança tá. Então, a gente vai ter essas seleções. Adultos e idosos tem uma ferramenta que é considerada padrão ouro, e entende esse padrão ouro como, por exemplo, a ferramenta que consegue melhor resultado para triar o estado nutricional, e eu tô falando aqui de questionário, que é a NRS 2002, Triagem de Risco Nutricional, uma ferramenta que foi publicada em 2002 e ela é citada em todos os guidelines, eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, então aqui, gente, são as principais ferramentas que a gente usa dentro do hospital. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Essas 3 são as principais que a gente usa dentro do hospital, certo? Só para vocês verem. Mas tem outras, eu vou mostrar para vocês. Outra coisa também, eu falei da faixa etária, mas também tem relação à condição clínica. Então, por exemplo, o paciente crítico, que é o paciente de UTI, já tem ferramenta de triagem nutricional específica para paciente de UTI. Tem uma ferramenta específica para triar uma condição chamada sarcopenia, que é a perda de massa muscular ou de força muscular. Fragilidade, que é uma outra síndrome geriátrica extremamente importante, falada muito na prática clínica hospitalar, porque traz impactos negativos para a saúde do paciente. Então, existem ferramentas para triar essa condição. Tem ferramenta para triar síndrome de realimentação, né? Que é aquela síndrome que acontece no paciente quando ele é muito desnutrido e a gente começa a alimentar ele rapidamente. Se a gente alimenta ele muito rapidamente, ele acaba desenvolvendo um mecanismo de rebote, digamos assim, de forma simples, falando para vocês entenderem melhor. E isso traz complicações para o paciente
E aí tem várias ferramentas relacionadas a condições clínicas, tá? Aqui só mostrando algumas para vocês. E o que dizem as sociedades? As sociedades, né? De fato, a gente tem algumas sociedades importantes. Tem a ESPEN, que é a Sociedade Europeia de Nutrição Parenteral e Enteral. Tem a ASPEN, que é a Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral. E a gente tem a brasileira também, que é a BRASPEN, que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral. Tem a canadense também, que a gente às vezes utiliza como referência, mas essas daqui são as 3 principais, digamos assim, para o nutricionista que ele vai começar a estudar, para entender sobre as prescrições, sobre as indicações. E todas elas, olha, vejam, cita a NRS para detecção do risco nutricional, a ESPEN. A ASPEN também cita a NRS e já cita o Nutri-Score para paciente de UTI. E a brasileira, ela também indica o uso da NRS, tá? Para poder identificar os pacientes em desnutridos. Só que a BRASPEN, além de indicar a NRS para triar, ela indica também a MAN para o paciente idoso, ela indica a SG para avaliação nutricional, que eu vou mostrar para vocês. De uma forma resumida, a gente dentro do hospital, a gente precisa triar todos os pacientes que chegam pra gente na UTI em até 24 horas, eu tenho que avaliar esses pacientes, fazer essa triagem para ver se eles têm ou não risco nutricional. E o paciente de unidade de internamento, ou seja, os que não estão na UTI, eu tenho de até 72 horas para poder fechar esse diagnóstico, essa triagem nutricional. E alguns já estão reduzindo para até 48 horas essa triagem, tá? Ou seja, de 2 a 3 dias é o máximo que a gente tem. Por que, Tati, a gente precisa fazer quanto antes melhor? Porque eu vou dizer para você, quando o paciente entra no hospital, a gente vai triar ele para saber como ele chegou pra gente. O estado nutricional dele, a condição nutricional de como ele chegou pra gente. Na UTI tem que ser muito mais cedo, porque o paciente dentro da UTI, ele é muito manipulado, ele recebe muitas infusões de medicamentos, de soro. A própria condição clínica de gravidade afeta rapidamente o estado nutricional. Então, se eu não consigo avaliar esse paciente antes, na verdade, eu não vou ter uma avaliação de triagem dele antes da condição de como ele chegou no hospital. Se eu demorar, eu vou ter, na verdade, a avaliação já com a influência do hospital. E não é esse o objetivo, tá? Dentro do hospital, a gente vai fazer acompanhamento, monitoramento, é diferente. E a gente tem as possibilidades de reavaliar aqui, né? Dentro do hospital, a cada 7 dias, por exemplo, se o paciente tem risco nutricional. Eu apliquei a NRS e vi que o paciente tem risco nutricional. Então, a cada 7 dias, eu vou monitorar como é que tá esse paciente, tá? Quando o paciente não é classificado em risco nutricional, a depender do hospital, tem hospital que pede para reavaliar com 15 dias, a depender da condição com 30 dias, e a gente sabe que o paciente às vezes vai embora antes, então a gente não consegue reavaliar. Então, tem várias coisas que podem acontecer, tá bom? Mas, por exemplo, o paciente vou dar um exemplo da prática. O paciente chegou na emergência, paciente tranquilo, ele foi para emergência porque ele teve um pico de hipertensão, né? Um pico hipertensivo, teve uma descompensação da glicemia, paciente diabético descompensou. E aí, por conta dessas alterações, ele precisou ficar em internamento para poder fazer o controle da doença crônica, certo? O paciente, assim, sem nenhuma alteração do estado nutricional, paciente eutrófico, segundo MC, sem nenhum relato de perda ponderal. Tô dando um exemplo aqui de coisas que acontecem na prática. Você aplicou a avaliação de risco, a NRS 2002, e você viu que esse paciente ele não tem risco nutricional, um paciente sem risco. Então, dentro do hospital, um paciente sem risco, aparentemente bem nutrido, você não vai precisar rever ele com frequência. Então, às vezes, a evolução, visita uma vez na semana. Mas aí, o que acontece? Esse paciente teve uma complicação do quadro clínico, ele rebaixou o nível de consciência,
e ele ficou em dieta zero, porque ele rebaixou, começou a apresentar febre e ele foi transferido para a UTI. Não importa se tem 1 dia, 2 dias que esse paciente está no hospital. Eu, Tatiane, imediatamente reavalio esse paciente. Por quê? Porque ele já não é mais o mesmo paciente que chegou. Então, portanto, ele já pode ser um paciente que já vai estar em risco nutricional. A partir do momento que ele vai para a UTI, ele já cumpre um critério para ser considerado em risco nutricional. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, existem várias ferramentas, ó, gente, de triagem nutricional. Tem a MUST, a NRS, a MAN, né, que é a do idoso. Tem essa aqui, MST, tem essa aqui, Nutri-Score. A avaliação subjetiva global, é importante falar que é uma ferramenta de triagem de desnutrição. Então, não é uma triagem de risco nutricional, é triagem de desnutrição, tá? Que às vezes as pessoas confundem isso. Então, aqui, essas são as principais que a gente vê no uso na prática clínica. Essa que eu sinalizei para vocês aqui no quadrinho vermelho. E o Nutri-Score, quando o paciente grave. Aqui, mostrando para vocês, para quem nunca viu, e provavelmente quem vai passar no estágio de nutrição clínica vai preencher essa ferramenta aqui, que ela é padronizada na maioria dos hospitais, que é a NRS 2002. Então, veja, ela tem 2 partes, parte 1 e parte 2. Na parte 1, a gente faz essas perguntas. O IMC do paciente é menor que 20,5, então isso aqui a gente faz através da avaliação do peso e da altura, né? O paciente teve perda ponderal não intencional nos últimos 3 meses, o paciente pode responder que sim, certo? E ele dizer para você, eu perdi peso, sim. Mas ele também pode dizer para você, eu não sei se eu perdi peso. Porque às vezes acontece muito na prática, nem todo paciente sabe responder todas as perguntas bonitinho, né? Então, a gente precisa ver outras formas de investigar. Então, a gente pode perguntar se a roupa tá frouxa, a gente pode perguntar se ele se percebeu magro. Então, porque o objetivo aqui é sim ou não, não é quantificar ainda, é sim ou não. E existem formas também da gente ver através do exame físico, e eu ensino isso bem detalhadamente para os meus alunos, como avaliar um paciente que teve perda ponderal recente, né, para ver o risco nutricional. Então, o paciente teve redução na ingestão alimentar na última semana, sim ou não? Isso aqui é extremamente importante, essa pergunta, porque quando a gente fala assim, o paciente teve redução da ingestão alimentar, aí imediatamente o nutricionista pensa, ele está comendo menos do que ele precisa. Quando a gente pensa, ele está comendo menos do que precisa, a gente vai pensar só em quantidade. O primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é quantidade. Então, a gente vê lá o prato, se ele está comendo o prato todo, se não está. Só que uma coisa que é importante, que a gente precisa levar em consideração é o seguinte, se o paciente teve involução de consistência, isso também é redução da ingestão alimentar. Como assim, Tati? Por exemplo, o paciente comia dieta normal. Uma dieta normal, entende-se, uma proteína grelhada, né, em pedaços inteiros, vegetais cozidos em pedaços inteiros, nem sempre macios, mas pode ser mais crocante. Isso é uma conduta de uma consistência normal. E aí o paciente ele perdeu o dente, ele teve alguma complicação, alguma situação por dor, por febre, enfim, N. Aí ele parou, ele precisou mudar a consistência, então ele tá comendo pastoso, papinha, a proteína desfiada, a proteína triturada. Gente, isso é redução da ingestão alimentar. E isso a gente não aprende na faculdade. E eu vou dizer para vocês, nem na residência eu aprendi isso estudando e na prática, fazendo as conexões do raciocínio clínico. Porque se eu tenho involução da consistência e toda vez que a consistência diminui, a gente perde calorias, perde nutrientes. Obviamente, redução da ingestão alimentar inclui também mudança na consistência, certo? Paciente está em estado grave, mau estado geral em terapia nutricional intensiva, ou seja, o paciente se ele chegou rebaixado, mau estado geral. O mau estado geral é o contrário do bom estado geral. Então, se o paciente chega para você e ele não consegue falar direito,
ele não consegue ficar acordado, independentemente se ele não está na UTI. Isso é mau estado geral, certo? Então, ele vai estar em risco nutricional. Então, qualquer pergunta dessa, se eu digo sim para qualquer uma dessas primeiro, o paciente vai estar habilitado para a parte 2. E a parte 2, ela é dividida em estado nutricional prejudicado e gravidade da doença. Aqui, quanto vai piorando o estado nutricional, que é avaliado pela perda de peso ou baixa ingestão, ou também a avaliação do MC, a gente vai aumentando a gravidade. E a doença também, a partir do momento que vai piorando a gravidade da doença, vai aumentando essa pontuação. Quando é que o paciente é considerado em risco nutricional pela NRS? Quando ele pontuar igual a 3 ou maior que 3. Aí esse paciente vai ser classificado em risco nutricional. Tati, quando o paciente entra em risco nutricional, o que o profissional de nutrição precisa pensar? Ele precisa imediatamente pensar. O paciente está em risco nutricional, significa dizer que ele tem uma chance de ter desnutrição. O que eu posso fazer para evitar que esse paciente evolua para a desnutrição, se ele ainda não está desnutrido? Que caminho eu devo seguir? O problema dele é o quê? É perdendo peso porque é a doença? Ou ele tem uma questão do estado nutricional que eu posso intervir mais diretamente? De que forma eu vou atuar na minha conduta em relação à doença? Então vejam que tem vários caminhos, né, que a gente pode fazer. E aqui eu não teria como explicar para vocês o passo a passo de aplicação, mas inclusive eu vou fazer uma aula gratuita sobre isso em primeira mão aqui avisando a vocês. Eu vou fazer um workshop de triagem do estado nutricional, vai ser gratuito. E lá eu vou ensinar o passo a passo dessa ferramenta aqui, tá? Quem quiser, tiver interessado, Tati, como é que eu posso ficar sabendo? É só me seguir lá no Instagram, no nutri.na.prática, que vai ser divulgado no Instagram, você vai saber, para você se inscrever gratuitamente desse workshop, tá bom? E aqui a gente vai fazendo. Outra coisa, depois de fazer a triagem nutricional, beleza, Tati, eu fiz a triagem nutricional, qual é o próximo passo? Depois de triar, eu identifiquei que o paciente está em risco nutricional. Eu vou para o próximo passo, que é avaliar o estado nutricional, para ver onde é que eu vou encontrar o problema daquele paciente. O diagnóstico nutricional, ele vai te dizer onde está o problema do paciente e também a provável causa nutricional daquele problema. O diagnóstico nutricional eu coloquei em vermelho aqui, justamente para mostrar para vocês que eu considero, na minha opinião, que é uma das etapas principais da terapia nutricional. Por quê? Porque se você erra o diagnóstico, você erra a conduta. Isso já está bem claro e muitas pessoas até nem se davam conta disso. Mas, por exemplo, se você pegar um paciente em risco nutricional, e você vai pensar em uma conduta. O paciente que está desnutrido grave, você vai pensar em outra conduta. Você não vai pensar na mesma conduta. A conduta não vai ser igual. Então, se erra o diagnóstico, erra a conduta nutricional. E para fazer o diagnóstico nutricional dentro do hospital, pensando em terapia nutricional, a gente tem várias ferramentas. Antropometria, semiologia, a avaliação alimentar, que é a aplicação dos inquéritos, a avaliação bioquímica, a própria anamnese, né, da história alimentar, a história pregressa daquele paciente, se ele já fez tratamento, se ele já fez acompanhamento. Então, tudo isso é extremamente importante. E a gente faz a avaliação de todos esses indicadores dentro do hospital? Faz. De forma completa, como a gente aprende na faculdade? Impossível. A gente não consegue realizar todas as avaliações antropométricas, avaliar todos os exames bioquímicos. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente não tem no hospital disponível plicômetro, então você já não vai conseguir fazer as pregas. Então, às vezes você tem a fita e você vai conseguir fazer a avaliação do que você consegue fazer com a fita, mas você já consegue fazer alguma coisa. Você tem disponível balança para fazer a avaliação do peso, mas se esse paciente não pesa, você vai ter que estimar o peso, estimar a altura, beleza? Exame físico é o que mais a gente deve explorar. Porque, na minha opinião, de todas as avaliações, o exame físico e a anamnese e os bioquímicos são mais importantes. Por quê? Primeiro que o corpo fala com a gente. Mesmo quando o paciente está inconsciente, você consegue coletar informações
da avaliação física desse paciente, tá? E eu exploro muito isso. Eu tenho um banco de imagens de pacientes que eu construí ao longo dos meus 7 anos de UTI, justamente de várias condições clínicas, algumas que eu via só nos livros, e aí quando eu comecei a ver na realidade, eu comecei a fazer esse registro para guardar, fazer esse acervo que eu uso nos meus cursos online. E ajuda muito porque traz aquela visão da prática que o aluno não tem. Então, a avaliação alimentar, a aplicação dos inquéritos, certo? E aí a gente tem o recordatório de 24 horas, que a gente usa muito no hospital. O registro alimentar de 3 dias a gente também pode usar no hospital, tá? Questionário de frequência, posso usar no hospital? Posso. Não é aquele questionário de frequência que a gente usa para fazer um estudo científico, mas, por exemplo, se você tem dúvida, você olha os exames bioquímicos e você viu que aquele paciente está com anemia, beleza? Você viu lá os valores de hematócrito, de hemácias, hemoglobina, e aí você quer identificar a provável causa daquela anemia, você quer afastar, se ela é nutricional ou não. Então, o que você vai fazer? Imediatamente você vai começar a saber se aquele paciente come fonte de ferro, do complexo B, não é? Isso é um questionário de frequência que a gente faz. Então, mas você não vai perguntar assim para o paciente, e aí me conte aí, quais são os alimentos fontes de ferro que você come? Quais são as fontes de B12 que você come? Só se for um nutricionista que você estiver atendendo no hospital e que ele vai te dizer. E às vezes nem o nutricionista sabe, porque eu mesmo falo para todo mundo que vem perguntar, gente, eu não sou uma tabela periódica, tá? Eu não sou o livro de Phillips, não sei quantas gramas de proteína tem tudo de vitaminas, minerais. A gente não sabe, não sei quem foi que inventou isso. E aí, em toda reunião familiar, o pessoal fica perguntando quantas calorias tem. As pessoas que sofrem de transtorno alimentar, anorexia, sabem muito mais dessas coisas do que o nutricionista. Porque eles ficam contando calorias, carboidratos, eles ficam por conta de um problema mesmo neurológico, é um distúrbio neurológico que eles ficam contando. Mas a gente nem precisa saber. A gente acaba gravando, de tanto a gente calcular cardápio, fazer as coisas, a gente acaba gravando algumas coisas, certo? Mas aí você vai perguntando às pessoas, e aí você vai fazer o quê em relação ao questionário de frequência? Quais são as fontes de ferro que você... feijão, os folhosos, e você começa a perguntar para essa pessoa se ela come esses alimentos, com que frequência, e aí você já vai ter uma noção. Bem, se ela não come, provavelmente você já vai suspeitar que essa anemia pode ser de causa nutricional. Mas você tem que avaliar as questões clínicas. Será que esse paciente teve sangramento? Ele está em algum estado fisiológico que possa ter anemia, por exemplo, anemia gestacional. A mulher, quando está grávida, ela tem um processo de anemia gestacional. O próprio idoso, ele sofre de uma anemia que o pessoal chama de normocítica, normocrônica. Não tem alteração nem do tamanho das células sanguíneas, nem no pigmento. Fica tudo igualzinho, pequenininho e igualzinho. Mas é uma anemia crônica, por doença crônica. E aí a gente tem como atuar. Então, vejam, tem várias coisas do raciocínio clínico que a gente pode fazer. Então, a avaliação bioquímica é importante no estado nutricional. A anamnese, que é o momento que você conversa com o paciente, que você vai conhecer o paciente. Métodos avançados, eu vou citar aqui, por exemplo, dentro do hospital a gente pode ter a bioimpedância. Tem hospital que usa, no São Rafael mesmo a gente usava a bioimpedância para fazer a avaliação da composição corporal dos hospitalizados. É todo paciente hospitalizado que tem indicação de bioimpedância? Não. Aí a gente precisa estudar quais são as limitações do método para a gente não aplicar errado e ter um diagnóstico errado, certo? Uma coisa que eu posso considerar também como método avançado. Tem hospitais que a gente pode utilizar ultrassom. Por exemplo, em São Paulo, no Einstein, o Diogo Toledo, que é um médico nutrólogo muito conhecido, e que ele já escreveu alguns guidelines importantes. Ele tem, na equipe dele, que ele é o chefe da equipe de nutrição de uma das UTIs do Einstein, a equipe de nutricionista deles usa ultrassom para fazer a avaliação. Ó que maravilha! Beira-leito, vai fazer ali ultrassom para ver se aquele paciente tá perdendo massa muscular, e tem fórmulas para a gente fazer o cálculo e calcular a massa muscular esquelética a partir da avaliação da ultrassom. Hoje já tem ultrassom
que você tem a possibilidade de colocar no próprio celular, o aparelhinho, você pluga no celular, meus sonhos de consumo. E aí você vai ali para beira-leito, você consegue fazer sua avaliação. Ou no consultório você consegue fazer, né, do seu paciente ultrassom, quadríceps, né, essa avaliação porque a ultrassom é interessante, que você vê músculo esquelético e você também vê gordura visceral, gordura subcutânea. Então é um método bem interessante. E tem outros mais, tomografia computadorizada, que não é todo hospital que a gente tem disponível. O DEXA, né, que é uma metodologia padrão ouro para avaliação da composição corporal. Você consegue ver o paciente bem destrinchado ali, todos os componentes, músculo, gordura, osso e por aí vai. Então, diagnóstico nutricional, gente, é uma das coisas que eu mais gosto de falar, não é à toa. Eu fui monitora de avaliação nutricional até me formar. Eu peguei a avaliação nutricional, eu fiquei encantada pela disciplina, que mudou a minha trajetória da nutrição. Porque até a avaliação nutricional eu trabalhava com higiene alimentar, pra vocês terem uma ideia. Eu fazia treinamento com manipuladores de alimentos, que trabalhavam em feira, né? Eu fazia parte de um projeto de pesquisa que a gente treinava baianas de acarajé em Salvador, para técnicas de higiene alimentar, de manipulação dos alimentos, com maior segurança para evitar contaminação. E eu gostava dessa área, eu juro para vocês que eu achei que eu ia seguir essa área na nutrição. Aí eu fui fazer avaliação nutricional e Lilian Ramos mudou minha cabeça. E eu me apaixonei pela avaliação nutricional e vi que era uma área que eu gostava muito. Então eu fui monitora, o pessoal ficava brincando comigo: você vai se aposentar na monitoria de avaliação nutricional? Eu falei: gente, fazer o que se eu gosto, né? Uma coisa que eu faço e eu gosto de fazer, ajudar os colegas a aprender. Então é uma coisa que eu gosto. Depois da avaliação nutricional, o próximo passo seria o quê? Calcular as necessidades nutricionais. Então, eu já tenho o diagnóstico do paciente. Eu já sei como é que ele tá, eu sei como é que tá a massa muscular, eu sei se ele tem excesso de gordura ou não, eu sei se ele teve perda de peso ou não. Eu tenho ali um avatar do meu paciente. O diagnóstico nutricional vai me dar um avatar do meu paciente. E aí, depois que eu tenho esse avatar, aí eu vou fazer o quê? Vou pensar como a nutrição vai intervir. É a prescrição nutricional, é os cálculos das necessidades que a gente aprende na faculdade. Calcular o VET, né? Então, a gente vai fazer o cálculo da energia. Aqui, o primeiro quadradinho cinza. Cálculo da energia, prescrição do VET. Depois, aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente tá na faculdade, que vocês estão na faculdade agora, a gente aprende a calcular tudo bonitinho, né? VET e aquelas fórmulas que tem um monte de coisa, fator temperatura, doença, faixa etária, um monte de coisa. Tem umas fórmulas lá, o GEB, gasto energético basal, o GET, gasto energético total, tem um monte de sigla que a gente aprende. E a gente aprende a calcular proteína, a gente aprende a calcular também carboidrato, a gente aprende a calcular os lipídios, a gente aprende a calcular os micros, né? Principalmente os mais importantes. A gente aprende, ou pelo menos deveria aprender, né? Que é o que se espera do aluno da faculdade. E se ele não aprendeu, que ele pelo menos tenha noção do que é e aprende depois. Porque faculdade, antigamente a gente achava que saía da faculdade pronto, mas na verdade não é, gente. Faculdade é o processo, não é o final não, tá? E eu tô falando isso não é pra assustar vocês. É porque atuar com a vida humana, eu, Tatiane, considero como uma grande responsabilidade. E a nutrição, ela faz isso. A nutrição é uma das profissões que, dentro das profissões do futuro, que não vai acabar. Vocês têm noção do que é isso? Porque a gente está passando por um processo de mudança extremamente importante do mundo. O mundo está mudando. A forma de se relacionar mudou, a forma de trabalhar mudou para muitas pessoas, a forma de estudar mudou. Aqui a gente está aqui tendo aula online. Antigamente isso não era nem passava pela cabeça da gente ter aula online. Tinha gente que não suportava. Eu mesmo sou uma dessas pessoas que eu não suportava a aula online, porque eu tinha dificuldade de me concentrar.
E eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade, gente. Isso não é culpa de vocês. A gente veio um processo de educação que é totalmente diferente. Agora ele está se transformando. E eu tenho que me controlar para eu não entrar nesses assuntos que eu fico falando milhões de coisas aqui, né? Eu espero que eu não bagunce a cabecinha de vocês. Mas se tiver dúvida, pode perguntar que eu respondo. O mercado de trabalho também está mudando, gente. Muitas profissões, infelizmente, vão deixar de existir. E outras profissões também estão surgindo, né? Infelizmente, muitas profissões sumindo. Felizmente, muitas profissões surgindo. E dentro da área da saúde, pasmem, a medicina vai ser uma das áreas que vai ser muito substituída por robô, gente. Por quê? O robô, a chance dele errar o diagnóstico é muito menor. Porque o robô, ele não tem as emoções humanas, ele não tem não vai ser afetado por questões de memória. Tudo que é repetitivo, tudo que digamos assim, que é previsível, vai ser substituído pelos algoritmos, né? Que são os robôs, certo? Então, o paciente vai fazer o exame e ele já vai sair de lá laudado com diagnóstico, com uma precisão de quase 100% de acerto. E, consequentemente, esse mesmo robô, e já tem lugares no mundo acontecendo isso, tá? Esse mesmo robô que ele faz vários exames, inclusive uma gota de sangue já dá vários diagnósticos, vários laudos, exames de imagem. Esse mesmo robô já faz a prescrição de medicamento, uma chance de acerto também, muito maior do que da avaliação humana. É muito estranho? É muito estranho a gente, principalmente para mim, que também estudo isso, que eu gosto de falar essas coisas nos meus cursos online, até para abrir a cabeça dos meus alunos. É estranho, né, a gente ver assim que o mundo vai mudar, ele já tá mudando. Mas a nutrição, gente, ela é uma profissão que ela não em sua totalidade. Provavelmente algumas coisas, por exemplo, cálculo de cardápio, né, talvez prescrição de algumas coisas, sejam já em forma de algoritmo. Mas o lidar com o paciente, a nutrição, primeiro, que é individualizada, não existe uma fórmula. Cada paciente é um paciente. Então, para cada paciente, você vai analisar as condições que são individuais dele, porque, um exemplo, a avaliação bioquímica de um paciente que você interpreta de uma forma, no outro paciente você já vai interpretar de outra maneira, porque já tem outras condições clínicas associadas. Então, tudo isso vai tornar a nutrição uma profissão que o robô não vai conseguir substituir. Então, é um campo que a gente vai conseguir muito destaque, ok? Se a gente conseguir aproveitar essa oportunidade. Então, e várias áreas da nutrição que tem uma de promoção muito grande, por exemplo, o envelhecimento humano, né? Então, é uma área que está em crescente expansão e a gente não tem profissional especializado para isso, muitos profissionais especializados para isso. Então, só para vocês terem ideia, eu fui convidada por um pessoal de Santa Catarina, de Floripa, para poder fazer uma pós-graduação lá de envelhecimento. Eu me assustei, porque a região sul é a região mais desenvolvida do Brasil. E a pessoa de lá falou assim, Tati, a gente estava buscando uma pessoa que tem um currículo como o seu, com experiência prática, a gente não está encontrando. E eu falei, caramba, se na região sul, que é a região que é mais desenvolvida do Brasil, onde as pessoas têm a melhor formação, onde a tecnologia melhor de ponta tá lá, né? E tá faltando profissional especializado lá, imagine em outros lugares do Brasil, entendeu? Então, assim, é uma outra área. Então, Senhor Jesus, me ajuda. Voltando para a prescrição. Priscila, me ajuda. Aqui. Então, vamos lá. A prescrição que a gente aprende na faculdade, né? Essa aqui. No hospital, gente, não é que a gente vai esquecer, mas que não dá pra gente fazer isso. Primeiro, porque pensando em terapia nutricional, tem as fórmulas específicas que já vem tudo bonitinho calculado pra gente.
já vem equilibrado carboidrato, lipídio, algumas com opções para a gente escolher. Então, eu posso escolher uma fórmula que tem menos carboidrato, tem mais lipídio. Eu tenho uma fórmula que eu posso escolher que tem menos sódio, menos fósforo. Uma fórmula que tem mais TCM, que é triglicerídeo de cadeia média. Mas o que é importante na terapia nutricional é energia, que é a densidade calórica, que eu botei aqui primeiro, a proteína, que é o principal nutriente que a gente atua dentro da terapia nutricional e que os artigos assim são infinitos, as comprovações científicas de como a proteína, a qualidade da proteína e a quantidade que a gente oferece dentro do hospital impacta o estado nutricional do paciente, tá? Fibra, botei interrogado, né? Então, esse paciente, o paciente que eu tô prescrevendo, ele vai precisar de fibra, sim ou não? Ele tem indicação de fibra, sim ou não? Qual o tipo de fibra que eu vou usar? É fibra solúvel, fibra insolúvel? Eu vou utilizar um mix de fibra? Então, tudo isso vai depender do quadro clínico do paciente. Complexidade dos nutrientes. Fórmula, por exemplo, eu tenho 3 tipos principais de fórmula. É a fórmula polimérica, que é aquela que os nutrientes da fórmula interal, ela vem imitando o bolo alimentar. Quando a gente mastiga, engole, chega lá tudo ainda para ser digerido, vai precisar das enzimas pancreáticas, enzimas intestinais, as enzimas gástricas, né? Tudo como se o paciente comeu ali, mastigou, engoliu, chegou lá no intestino, precisa digerir tudo. A fórmula polimérica. E aí eu tenho, além da fórmula polimérica, eu tenho a fórmula que é a fórmula semi-elementar, que é a fórmula que você tem parcialmente digerido esses nutrientes para facilitar a absorção. E eu tenho também fórmulas oligoméricas ou fórmulas elementares, que já em vez de ter a proteína, já vai ter o aminoácido. Em vez de ter o carboidrato, vai ter lá o sacarídeo. Em vez de ter o lipídio, vai ter o ácido graxo. Então, para facilitar a absorção desse paciente, entendeu? Mínimo processo de digestão. Tudo isso a gente vai fazendo os raciocínios clínicos, né? Osmolaridade versus osmolalidade. Na prática nutricional, esses 2 termos não tem muita diferença. Por quê, Tati? Porque o que vai importar pra gente é quanto de partículas sólidas tem ali diluída no líquido daquela fórmula interal. E aí, isso vai interferir no funcionamento do intestino, pode impactar no funcionamento do intestino, então a gente tem que fazer essa análise. E a osmolaridade, ela está diretamente relacionada com a densidade calórica, com a quantidade de fibra, com a quantidade de proteína, com a quantidade de carboidrato, de lipídio, porque está relacionado com as partículas sólidas, que são os nutrientes, no caso. E uma coisa que é importante para a prescrição nutricional é a meta, progressão da meta. Você define uma meta. Aquele paciente que eu avaliei, vou dar um exemplo hipotético, com desnutrição, eu vou calcular uma energia. Uma coisa importante, na prática a gente utiliza muito a fórmula de bolso, né, o método prático. Então eu vou programar uma dieta com 30 calorias por quilograma de peso, que é um limite mínimo de dieta hipercalórica, 31, vou botar assim, pode ser uma dieta hipercalórica. Só que aí, eu já vou começar com essa meta? Não posso. Ou melhor, depende. Então, se é um paciente que vinha em jejum há muito tempo, eu tenho que ter cuidado, né? Então, eu tenho que começar devagarzinho. Então, eu programo uma meta inicial e eu vou progredindo essa meta com base na tolerância do paciente. Tipos ainda em relação, né? Indicação da terapia nutricional a ser instituída, e eu tenho 3 tipos de vias principais. Oral, porque eu tenho terapia nutricional por via oral. Como é, Tati? Suplementação oral. Então, são fórmulas específicas, só que palatáveis, a pessoa consegue tomar. Além da suplementação oral líquida, eu tenho a suplementação oral sólida. Por exemplo, o whey protein é uma nutrição interal. É uma fórmula em pó que a gente dilui, rica em aminoácidos, em proteínas, para a gente consumir, modular, né? Você vai aumentar a quantidade de proteína. E aí, assim, a gente tem várias nutrientes em pó que a gente pode modular, e tudo isso é nutrição interal, tá? Por via oral.
A gente tem por via interal, que já vai direto pro intestino, pro estômago ou intestino, a via entérica mesmo, né? Que é o trato gastrointestinal. Que pode ser por via sonda, pode ser por via gastro, pode ser por via ostomia. Então, que é aquela cirurgia que faz o paciente se alimenta diretamente pela barriga, diretamente pelo intestino. E tem a via parenteral, que é a via que o paciente se alimenta diretamente pelo sangue, né? Pela corrente sanguínea. Então, essas 3 vias. E eu tenho a possibilidade de via mista. O que seria isso, Tati? Via mista é quando você tem a associação das 3. Eu já tive paciente com as 3 vias ao mesmo tempo. Mas não é uma coisa tão comum de você ver. Mas é muito comum você ver 2 vias, por exemplo. O paciente está dieta enteral, está diminuindo a enteral para poder o paciente voltar a comer pela oral. Então, vai chegar um momento que ele vai ficar com as 2 vias. Ele vai ficar de oral a enteral até ele conseguir aumentar a oral e a gente tirar a enteral. Às vezes, o paciente está de enteral e ele não conseguiu tolerar, está de parenteral. E aí, começa enteral, bem baixinha, o paciente vai tolerando, ele fica com as 2, aí vai desmamando uma e aumentando a outra. 2 vias mistas, tá? Existem essas possibilidades na prática. Em relação às indicações da nutrição enteral, seriam condições que o paciente não consegue comer. Se o paciente não consegue comer pela boca e ele precisa ser nutrido, ele vai ser nutrido por uma via alternativa, que seria a nutrição enteral. Então, existem aqui algumas condições que são mais comuns na prática clínica do paciente que precisa de nutrição enteral e não consegue comer. Rebaixamento do nível de consciência, que é quando o paciente vai perdendo, né, a consciência e ele fica muitas vezes desmaiado, apagado mesmo, sedado. Então, esse paciente tem dificuldade. O paciente que está com esse nível de consciência oscilando, principalmente para o rebaixamento, ele não tem condição de comer. Comer para ele pela boca pode ser um risco. Porque paciente que come dormindo, a chance dele perder a capacidade de regularizar, porque lembrando que a gente come, o alimento passa pela mesma, aqui na parte do trato gastro superior, o alimento passa pelo mesmo lugar que o oxigênio passa. E aí, o nosso corpo sabiamente, quando a gente respira, ele tapa a via gástrica, e quando a gente come, ele tapa a via respiratória. O paciente que está dormindo, ele não consegue ter essa regularização, digamos assim. Aí ele tem uma chance de ter o quê? A comida cair onde não deveria, na via aérea. Então, distúrbios neurológicos, o paciente fica com disfagia, então AVC, né, que o paciente tem, muitas vezes não consegue comer, aí disfagia, dificuldade de deglutir, e aí ele vai precisar de uma sonda para se alimentar. Traumatismo oral, ou câncer na cavidade oral, ou na parte da face, do esôfago, tudo isso impede que o paciente coma, ele vai precisar de sonda. Insuficiência respiratória, quando o paciente está em ventilação mecânica, e aí, ele obviamente, se ele está em ventilação mecânica, ele não vai conseguir comer pela boca, ele está com um tubo na boca, então ele vai precisar comer por uma via alternativa, se ele tiver condições, né, para isso. E alguma lesão do cérebro grave, traumatismo craniano, né, paciente que tem trauma e fica até paraplégico, tetraplégico, enfim, várias condições que afetam o uso da cavidade oral e que a comida passa a ser um risco para o paciente, ele vai precisar de uma via alternativa, que é a sonda nasoenteral. Assim como a gente tem indicação para enteral, a gente tem as contraindicações. E eu já vou dizer para vocês que a contraindicação do paciente em terapia nutricional não vai dizer que ele vai ficar sem nutrição. Se ele não pode comer pela boca, ele tem contraindicação de nutrição enteral, ele vai ser nutrido pela via parenteral, que é a via diretamente na corrente sanguínea. E aí eu tenho aqui alguns exemplos, né? Instabilidade hemodinâmica, que é uma condição grave que afeta a circulação, a oxigenação, a perfusão tecidual. E aí o paciente não consegue ser nutrido. Algumas doenças terminais, vômito, diarreia de difícil controle, então o paciente não vai conseguir por via enteral. Fístulas, o que é isso, Tati? É que, por exemplo, quando a gente tem comunicação de 2 órgãos
tubulares, um exemplo. O intestino é um órgão tubular, ele é um tubo, né? E ele dentro tem ele é oco por onde passa a nutrição. O estômago também é um órgão de certa forma oco, e se eu tenho uma conexão entre esses dois órgãos, o que vai acontecer? O que está no intestino pode ir para o estômago, o que está no estômago pode ir para o intestino. E às vezes acontece, por exemplo, do intestino ter fístula com a uretra, que são coisas que estão ali perto. O xixi vai para o intestino, as fezes vão para a uretra. Então, paciente que tem essa condição, e existem várias possibilidades de ter fístula, mas principalmente a nível de gastrointestinal, ele não vai conseguir se alimentar por via enteral. Então, eu ficaria aqui para vocês a manhã toda explicando todas essas questões aqui, que tem algumas que são questões mais graves. Mas o que eu vou dizer para vocês é que na prática, por exemplo, paciente que tem síndrome de intestino curto, a literatura, alguns autores contraindicam terapia nutricional enteral. Mas na prática, às vezes a gente tem paciente, a depender de que região do intestino ele perdeu, ele consegue fazer nutrição enteral. Mas a depender da região intestinal que ele perdeu, porque fala síndrome do intestino curto, é porque ele teve alguma condição que fez com que parte daquele intestino dele se perdesse. Então, ele perde, lembrando que o intestino é a região de absorção. E não é à toa que ele é grande, é porque é para aumentar a possibilidade de a gente absorver os nutrientes. E aí, se a gente perde parte do intestino, e tem para ser considerado um intestino curto, é quando o paciente perde uma grande quantidade de intestino, aí ele vai ter comprometimento da absorção. E nesse caso, a nutrição enteral, ou mesmo até a nutrição oral, a depender, pode ser um risco para esse paciente, tá bom? A nutrição parenteral, gente, ela tem que ser uma solução estéril. O que é isso, um estéril? Ela tem que ser uma solução que esteja livre de contaminação. Então, não pode ter nenhum contato com ar, ela tem que ser manipulada em um ambiente totalmente estéril e apirogênico, que chama, que é a ausência total de bactérias, e tem que ter um espaço apropriado para aquilo, né? Totalmente controlado, temperatura, pressão e por aí vai. Justamente porque é uma solução que vai direto para a corrente sanguínea, né? Então, se tiver manipulação, se tiver contato com ar, isso pode levar o paciente a desenvolver infecção generalizada, né? Que é a sepse. Em relação ao monitoramento, já tá acabando, tá, gente? Em relação ao monitoramento, a gente tem duas possibilidades da gente avaliar o monitoramento da terapia nutricional, através da aceitação e através da tolerância. A aceitação, a gente vai avaliar através da anamnese, visitando o paciente, perguntando como tá a aceitação da dieta, se ele tá comendo, se ele não tá comendo, quanto ele tá comendo, o que ele não tá comendo, né? E aqui a gente vai, principalmente através do inquérito, aplicando o recordatório de 24 horas, o registro, e aí a gente vai ver quanto percentual aquele paciente tá conseguindo comer ou não, e ver se tá adequado ou se não tá. Em relação à tolerância, então a gente tem várias formas de avaliar a tolerância. Então, bioquímicos, então a gente tem como fazer a avaliação bioquímica. Como seria isso? Por exemplo, se o paciente não estiver tolerando uma dieta hiperproteica, por exemplo, ele vai começar a apresentar, você vai olhar os bioquímicos, você vai ver a alteração da função renal, você pode ver a alteração da função hepática, então isso pode ser um sinal de baixa tolerância. O contrário, quando o paciente está tolerando bem a nutrição, através do bioquímico você pode avaliar as proteínas séricas, albumina, transferrina, o paciente estava baixo e ele começa a aumentar, isso seria um indicativo de que a nutrição está sendo bem tolerada, certo? A avaliação da semiologia, então vou ver sinais físicos de depressão naquele paciente, tá tendo alguma depressão, se não tá, né, o que pode estar acontecendo ali, e você vê se ele tá, a nutrição que você prescreveu para ele tá fazendo bem ou não tá. Clínico, então ver as condições clínicas do paciente, né, o diagnóstico clínico, teve alguma complicação, por exemplo, diarreia pode ser uma complicação, obstipação pode ser uma complicação, distensão abdominal pode ser uma complicação, várias coisas podem ser. Vitais, sinais vitais, pressão, né, HGT, que é a glicemia capilar. Então, como é que tá essa avaliação? A sua nutrição, que você prescreveu para o paciente,
ela tá ajudando a manter esses sinais vitais normais ou ela pode estar contribuindo para complicações. Isso aí a gente tem que avaliar direitinho e também vendo os medicamentos. Então, porque não é só nutrição, tem que ver os medicamentos, ver se está tendo alguma interação, droga nutriente, por aí vai. Outra forma da gente monitorar também é o impacto da terapia nutricional, é ver se sua nutrição está de fato sendo fazendo bem para o paciente, é você fazer avaliação nutricional frequente, você vê o peso, tá ganhando peso, tá perdendo peso, diminuiu a velocidade de perda de peso. Como é essa questão de diminuir a velocidade de perda de peso? Então, o paciente, ele tá ali, ó, você tá acompanhando aquele paciente já há 15 dias no hospital e você tem pesado ele semanalmente, um exemplo, ou até de 4 em 4 dias, dependendo do quadro do paciente, e você vê, ele tá perdendo 1 quilo por semana. Se você consegue fazer, você com a terapia nutricional, em vez de perder 1 quilo, ele tá perdendo só meio quilo, você reduziu a velocidade de perda de peso. Então, isso também é um impacto positivo. O ideal que a gente espera que o paciente, além de parar de perder peso, é você fazer com que ele ganhe peso, tá bom? Lembrando que é importante a gente sempre pesar no mesmo horário, porque tudo isso interfere, né? A gente acorda com peso, vai dormir com outro peso, então a alteração do peso durante o dia é muito grande. A avaliação da composição corporal, e aí entra a questão da avaliação das pregas, da circunferência, e também uma coisa que tem estado, eu vou até botar assim na moda, mas assim, de uma forma simples pra gente entender, mas que é uma moda muito legal, porque é importante pro paciente, é a força muscular. Porque os artigos têm mostrado que a força muscular é um parâmetro extremamente importante pra gente avaliar, não só se o paciente ele tá piorando o quadro clínico, mas também se a sua nutrição tá funcionando. Porque quando a nutrição ela tá fazendo bem pro paciente, ele vai aumentando a força muscular ao longo do internamento. E se a nutrição ela não está fazendo bem, o paciente também perde força ao longo do internamento. Uma das formas de avaliar a força muscular dentro do internamento é a força do aperto de mão, e tem um aparelho para isso, que é o dinamômetro, que a gente mede e consegue avaliar em quilos, tá? E é também uma ferramenta que está ganhando muita força e que, inclusive, não só dentro do hospital, mas em ambulatório, em consultório, que é uma ferramenta extremamente importante para a gente avaliar qualidade funcional do paciente, né? A qualidade da força muscular que ele tem, do músculo que ele tem. Orientar o paciente, já estamos acabando, tá bom? Eu acho que é importante, eu coloquei aqui, que é quando a gente fala orientação para alta hospitalar, a gente pensa que o paciente chegou, ficou 15 dias internado, aí aí a enfermagem liga o Nutri, o paciente do leito tal vai ter alta, tá aguardando a orientação nutricional. Aí o nutricionista vai lá, tô dizendo o que mais acontece, tá? A gente já tem no serviço várias orientações prévias para ajudar, obviamente, o trabalho do nutricionista, para agilizar. Orientação para diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, um monte de condições clínicas mais prevalentes no hospital, vai ter lá um formuláriozinho. Mas não adianta eu só ir lá imprimir aquele formulário, aquelas orientações lá de gaveta, digamos assim, e entregar para o paciente. Que aí a gente vai estar fazendo o que a gente sempre questiona que os médicos fazem, que a gente sempre critica que os médicos fazem. Pegar as dietas de gaveta e entregar para o paciente. Às vezes a gente acaba fazendo a mesma coisa dentro do hospital. Pega aquelas orientações, a gente nem lê, só troca o nome lá e entrega para o paciente. A gente faz isso por maldade, porque a gente quer prejudicar o paciente? Não é. Às vezes isso acontece, como eu falei para vocês, a equipe é muito pequena, o nutricionista fica sobrecarregado, ele não consegue. Então, o que eu oriento para os meus alunos e que eu também faço na prática é o quê? Eu já começo a fazer a orientação desde a primeira vez que eu tô ali com o paciente. Tô fazendo a triagem nutricional, fiz a anamnese, tô ali conversando com o paciente e ele diz pra mim, eu não como isso, isso e isso. Eu sei que são alimentos importantes para a condição clínica dele.
eu vou perguntar, eu vou ficar ali tentando doutrinar o paciente, você tem que comer isso. Não é isso, orientação não é isso. É você dizer para ele, mostrar para ele por que aquele alimento é importante para o tratamento dele. E isso, com conhecimento, a gente faz. Então, você explicar, esse alimento, eu queria que o senhor se esforçasse para comer um pouquinho, porque ele tem isso, isso e isso. Isso vai ajudar de tal forma e tal forma. Também, a gente não dá tempo de ficar dando aula para o paciente, mas dá tempo a gente explicar de uma forma mais simples. Porque quando o paciente entende e fala, poxa, esse alimento... É igual quando a pessoa tem uma doença e acaba tendo que tomar chá, não gosta de chá, mas quando tá doente toma chá, porque sabe que o chá vai melhorar. Então, é a mesma coisa. A pessoa tá doente, aquele alimento, ele faz parte do tratamento. Ele não é simplesmente uma coisa aleatória, ele faz parte ali no hospital. Então, a gente sempre colocar isso na cabeça do paciente desde o primeiro contato, em todas as visitas. A alimentação é uma parte do tratamento. Quanto melhor o senhor consegue se alimentar dentro do hospital, mais rápido vai ser sua evolução, mais rápido o senhor consegue se recuperar e mais rápido o senhor volta para casa. Porque a maioria dos pacientes que estão dentro do hospital, eles querem sair. Ninguém entra no hospital querendo ficar. A pessoa já bota o pé querendo ir embora. Porque o hospital não é um espaço onde a gente quer ficar lá se divertindo, dando risada, nem confraternizando. A gente já vai para lá com um medo muito grande. Quem vai para o hospital já tem medo de morrer, gente. A verdade é essa. E quando a gente fala de UTI, piorou. Então, a gente tem que usar disso a nosso favor, tá? Terapias de impacto também. Isso é educação nutricional, mostrar o que a nutrição ela tem o poder. E, como último e não menos importante, os indicadores de qualidade de terapia nutricional. Que muitos profissionais, isso aqui já é bem mais avançado, eu vou só citar algumas coisas, porque isso aqui é mais para quem já atua na prática, mas é importante saber. Por que a gente tria, por que a gente avalia, não é, para o paciente isso é importante, mas para o hospital isso também é importante, para o gestor hospitalar, para a reputação do hospital em relação aos outros hospitais, em relação aos profissionais de outros grandes centros. Como o hospital funciona, em cada equipe a gente tem os indicadores de qualidade. Então, por exemplo, se o meu paciente ele consegue ser avaliado em até 24, 48 horas, isso é positivo para o hospital, gente. Então, assim, se o meu paciente está perdendo peso dentro do hospital, isso é ruim para o hospital. Se o paciente está tendo diarreia, obstipação, isso é ruim para o hospital. Se o que eu prescrevo para o meu paciente não chega para ele, isso é ruim para o hospital. Então, mas isso as pessoas só conseguem ter noção quando isso é medido. É em todo hospital que tem indicador de qualidade, não é. É nos hospitais que querem ter o selo de qualidade. E para ter o selo de qualidade, ele é reconhecido como centro de referência. E aí aumenta ainda mais a cobrança. E principalmente para o profissional de nutrição, porque tem os momentos que a gente fala que hospitais que têm selos de qualidade, de certificação, aí tem os momentos que vem um grupo de pessoas fazer a prova, vou falar assim de forma grosseira, que é o processo de acreditação, é fazer a prova ali para ver se de fato o que precisa ser feito está sendo realizado. Eles marcam e ficam uma semana fazendo essa auditoria no hospital para ver se está sendo tudo feito. E se não é feito, a coordenação é chamada a atenção, porque isso prejudica a pontuação do hospital. Quanto melhor o hospital anda, melhor é a pontuação dele. Quanto maior é a pontuação dele, mais ele se torna importante, mais caro ele pode cobrar pelo serviço, então os gestores ganham. Então, isso aqui que eu tô trazendo pra vocês é uma coisa que a gente não vê em lugar nenhum, tá? Então, por quê? Porque eu já participei de vários hospitais que fazem acreditação e a gente só falta morrer, porque fica todo mundo tenso. Sabe, eu acho que quem... É parecido com aquela tensão que a gente fica quando vai fazer prova de Detran, para tirar a carteira de motorista. É mais ou menos isso, assim, falando para vocês que estão na faculdade, de prova daquela disciplina importante, que se perder não vai conseguir ser aprovado. É uma tensão parecida, só que muito mais intensa, porque a gente está lidando com vida de pessoas e também com
o nosso emprego, né? E para finalizar, eu tenho uma surpresa. Sim, uma surpresa para vocês, um presente por vocês terem escolhido estar aqui assistindo essa aula. Primeiro que eu tô com as imersões, que são cursos que eu ofereço abertos, né? Principalmente a de nutrição oral e enteral, que eu ensino todo o passo a passo de triar, admitir, avaliar, evoluir, prescrever, orientar, passo a passo para o paciente, para os alunos. E 6 encontros ao vivo, né, com aulas, e um grupo de 1 ano de acompanhamento com mentoria, né, que a gente faz fechado só para os alunos. E esse aqui é o meu carro-chefe, digamos assim, é o meu best-seller, que as pessoas mais se matriculam, que eles mais gostam, porque é uma coisa que a gente não tem. Eu fiz uma pesquisa de mercado, a gente não tem um conteúdo assim prático, tá? E eu não tô aqui falando para poder me encher a bola, mas porque as pós-graduações e os cursos que a gente tem é tudo só teórico, e eu não trago só teoria. Acho que vocês puderam perceber que eu trago muito a prática, né? Porque de fato só teoria, gente, a teoria pura ela não vale nada. A gente tem que praticar, é a prática que é importante. E a nutrição, que é o meu novo baby, que é a conduta nutricional na 3ª e 4ª idade, que as aulas já vão começar semana que vem, que eu falo, né, vou falar sobre os termos da geriatria, que são importantes para o nutricionista melhorar a conduta nutricional, né, lembrando que o mundo já envelheceu, né, mas os desenvolvidos já estão tudo velho, e o país em desenvolvimento, a gente está no início, no pico, né, alguns cientistas falam que a gente já está enfrentando a tsunami de envelhecimento aqui no Brasil. Aí eu falo da fisiologia do envelhecimento, aplicada à nutrição, ao diagnóstico, à prescrição nutricional, como manejar esse paciente, né? Como identificar a desnutrição no idoso, que não é da mesma forma do que adulto, já tem outras formas de identificar, síndromes geriátricas mais frequentes, planejamento da assistência nutricional para o idoso de forma individualizada. Como você fazer isso? Eu vou ensinando vocês a fazer o raciocínio clínico e encerro com um caso clínico ao vivo, com diferentes condições clínicas, para vocês terem uma ideia de como é na prática clínica dentro do hospital, e que eu chamo, né, de como ser um nutricionista padrão ouro para o paciente idoso, porque de fato é isso, oferecer a melhor assistência, incluir a identificação de sinais de síndrome pós-Covid, que é uma síndrome que tem crescido muito, a gente está vivendo isso, alguns profissionais chamam de Covid prolongado, né? Que são os sinais e sintomas clínicos que os pacientes começam a apresentar depois de se recuperar da Covid, e que a nutrição também atua fortemente. Então, a surpresa que eu tenho para vocês é um cupom de desconto especial para vocês que estão aqui nessa aula, que vai ser 40% de desconto, de desconto da imersão, e que vai ficar, gente, em torno de R$12 por dia, ou por mês, se você pode parcelar em até 12 vezes, e vai ficar menos de 50 centavos por dia. É uma forma, assim, o valor é um valor que tá bem abaixo do que vale o produto, e eu falo isso com muita sinceridade para vocês, mas como o meu objetivo não é só ganhar dinheiro, que eu não vou ser hipócrita, gente. A gente tem boleto para pagar, e óbvio que eu tô tentando também ganhar de forma digna, através do meu conhecimento. Mas também quero ajudar as pessoas que não têm condição de pagar um valor maior, que querem estudar, que querem se aprofundar. Então eu ofereço esse cupom de desconto para vocês. É só, quem tiver interesse, é só mandar para mim no Instagram, nutri.naprática. Eu quero o meu cupom e eu mando para você o cupom para você fazer e ter acesso. Cadê esse povo? Estão aí ainda? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vocês estão me vendo, gente? Oi, Pri, e aí? Como foi? Alguma pergunta? Eu falando aqui, estava no áudio ligado, Agradecer muito, Tati, pra mim é sempre uma atualização, né? Acho que
Para quem conhece e para quem não conhece de terapia, a gente sempre aprende muito, principalmente com você que tem experiência prática muito grande. Então, agradeço muito o valor do curso, estou quase fazendo o curso também. Juro para vocês, se eu estivesse com horário livre, eu faria, porque eu sei que vão vir muitas coisas atualizadas, e para você que trabalha com isso, tem estudado sobre isso, eu tenho certeza que vão vir muitas coisas novas, né? Sim. E aí, o pessoal que tem interesse realmente, sabe que quer trabalhar na área clínica, sabe que é a área hospitalar, eu diria que é um curso indispensável, né? Vocês não têm na faculdade, mesmo que tivesse, a gente acaba trazendo muita teoria, né? E eu acho que ter essa visão prática da experiência também agrega bastante. Então, só agradecer. Eu queria abrir esse momento, a gente tem ainda 15 minutinhos para dúvidas, perguntas que vocês possam ter. Eu sei que muita gente aqui já tinha me comentado sobre isso. A gente não tem terapia na grade, como é que a gente faz? Então, quais são as dúvidas que vocês têm em relação à terapia? Às vezes pode parecer algo que para você é bobo, mas que é muito importante de esclarecer. Isamara perguntou se proteína, carboidrato e lipídio é ofertado pela via sanguínea ou só carboidrato. Eu acho que ela está se referindo à terapia. Você quer falar, Isa? Está com a mãozinha levantada. Eu acho que ela está se referindo à parenteral. Se ela quiser falar, depois eu respondo. Isa, você quer falar? Seu áudio está desligado. Não, ela quer. Então, deixa eu responder. Então, vamos lá. Sim, Isa. Como a gente fez, assim, um apanhado, né? Eu imagino que vocês viram que é muito conteúdo. Mas a parenteral, a gente consegue oferecer o que é principal. A proteína, na forma de aminoácido. A gente oferece os lipídios na forma de ácido graxo. E a gente oferece o carboidrato na forma de pequenos sacarídeos. Justamente que entende-se que quando já vai para a corrente sanguínea, o carboidrato já é na forma de glicose, né? Assim, a grosso modo. Quando vai para a corrente sanguínea, não vai passar pelo processo de digestão. Então, já tem que ir o nutriente pronto para acessar a célula e ter a função que, de fato, ele vai ter. Além disso, tem a prescrição de micronutrientes, que também é individualizada. Claro, tem bolsas de parenterais que elas já são industrializadas, no sentido de que elas já existem várias bolsas com diferentes perfis nutricionais. E aí, o nutrólogo, que é o profissional responsável pela prescrição da parenteral, ele vai escolher a fórmula que melhor se adapta para aquele paciente e todos esses nutrientes juntos, eles vão compor o valor energético que o paciente vai receber. Então, a gente tem duas formas até de fazer parenteral, né? É a parenteral periférica, que é quando o paciente tem acesso por via periférica, que é o mesmo acesso que pega quando o paciente vai tomar soro na veia, o acesso periférico aqui, no braço, enfim, ou na mão. E essa parenteral, como o calibre do vaso sanguíneo ele é mais fininho, não consegue tolerar uma grande quantidade de nutrientes, né, por conta da osmolaridade. E a gente tem a outra opção, que é a nutrição parenteral total ou parenteral central, que é quando a gente tem veias, vasos de grandes calibres, como por exemplo aqui na jugular, tem aqui na parte da virilha, que eu esqueci o nome agora, que eu não lembro de tudo assim. Então, esses vasos de maior calibre, eles conseguem tolerar tudo que o paciente precisa, por isso que chama de nutrição parenteral total. O tempo de parenteral vai depender da necessidade do paciente, né? Porque, por exemplo, a parenteral, ela corre em 24 horas a bolsa, ininterrupta. E, às vezes, a depender da bolsa, até 48 horas. Tem bolsa que correm até 48 horas e não pode desconectar, porque são caríssimos, né? Para vocês terem ideia, às vezes, por plano de saúde, uma bolsa de parenteral, a depender do que tem na parenteral, ela pode chegar a custar 3 mil, 4 mil reais, quando ela tem
depender do tipo de aminoácido que vai compor, entendeu? Então, é um tipo de nutrição bem especializada e que requer, né, várias avaliações importantes antes da gente fazer. Mas também não é um bicho de 7 cabeças. Obrigada. A minha pergunta foi porque a minha sogra, ela esteve várias vezes internada e o médico, uma vez, ele falou assim, que ela não estava nem se alimentando, nem pela segunda, que ela tinha uma sonda gástrica, e nem via oral. E aí a gente ficou preocupado, poxa, ela passou da hora de se alimentar. Ele falou assim, não, ela está sendo alimentada, só que era por via enteral. E eu achava que era somente um soro, e fazia uso, mas não tinha proteína, carboidrato, lipídio. Eu não sabia, né? Você vê, a gente, né, passa a ter conhecimento da área e começa a aprender coisas. E eu achei muito interessante essa descoberta em relação a isso. Uhum. É por via parenteral. Você falou enteral, mas é parenteral. A enteral é sempre a via gástrica, né? Que vai direto pro intestino, pro estômago. Tranquilo. Fique tranquila, é normal. Você tá tendo contato agora, né? Então, é interessante mesmo quando a gente tá descobrindo esse mundo novo. Obrigada. Nada. Perfeito. Mais alguém, gente, com alguma pergunta, alguma curiosidade? Aproveitem. Eu acho que não. Eu também acredito que Tati deve estar bem cansada, né, Tati? Falando aí já tem 2 horas já. Foi tudo isso, eu sei hein, também Pri? que você tem outras demandas. Então, assim, mais uma vez, agradecer muito por sua disponibilidade de sempre, pela palestra tão calma, delicada, né? A forma como você fala faz parecer muito fácil e não é nada fácil trabalhar com terapia, mas acho que essa experiência aí ajuda muito na hora de você transmitir esse assunto de forma tão tranquila, né? Como quem realmente domina o assunto, não precisa falar difícil, não precisa correr, fala de uma forma que fica bem compreensível, tá? Então, te agradecer muito. Se vocês quiserem deixar algum comentário aqui no chat, é muito importante o feedback de vocês sobre a palestra, até para a Tati também, né, na divulgação do trabalho dela. Então, se vocês puderem deixar aqui no chat um comentário, Maria deixou aí as palminhas. Então, é muito importante a gente ter esse feedback de vocês, até para a gente planejar outros, já que esse foi um tema que muitos de vocês trouxeram como demanda. Então, é importante também a gente saber se foi um tema que realmente vocês têm interesse que a gente continue trabalhando, tá? Tati, passo a palavra para você, se quiser finalizar. Eu quero também, Pri, agradecer, porque é uma oportunidade para mim. Eu sempre gosto de falar desse tema, você sabe disso. E tem uma bandeira que eu levanto, que é a bandeira de democratizar o conhecimento. E também desmistificar algumas coisas, né, relacionadas à prática. Tem muita gente, inclusive eu fui uma dessas pessoas, que chega no estágio de clínica tremendo de medo, aterrorizado, e justamente por conta desse estereótipo, né, que a gente às vezes vem da faculdade, de que fala, que eu não gosto, eu já tem um tempo que eu parei de falar essa palavra, é difícil, né, eu falo assim, é desafiador, eu troquei difícil por desafiador. Então, é um desafio trabalhar com terapia nutricional, assim como é um desafio trabalhar em qualquer área da nutrição, em qualquer área que envolva saúde e vida humana. Eu sempre vejo como um desafio, porque requer sempre atualização, não dá pra gente ficar estagnado. Se a gente não se atualizar, a gente fica pra trás, fazendo coisa errada, prejudicando a vida de pessoas, negligenciando o atendimento. E eu acho que a gente pode fazer melhor, a gente pode fazer diferente. E é isso mesmo. Ó, Isamara colocou assim, eu estou assim, com medo de fazer. Ô Isa, então venha ser minha aluna que você vai perder esse medo, vai tirar, vai exorcizar esse medo. E você vai ficar bem mais tranquila. Porque quando a gente vai para a prática com tranquilidade, a gente consegue aproveitar melhor, a gente consegue aprender melhor, que é o nosso objetivo, tá bom? Então, eu desejo, assim, que vocês
que estão aqui. Eu imagino que vocês gostam da área, que vocês se dediquem. Quem quiser seguir minha página, até botei aqui, Nutri na Prática, ponto, né? Nutri na Prática, separado por ponto. Me ajudem também a compartilhar esse conhecimento, que é um conhecimento que eu compartilho de forma gratuita, baseado em ciência. E quem puder ser meu aluno, eu vou ficar assim, maravilhada. E muito obrigada. Muito bom, muito obrigada, viu, Tati? Gente, parabéns a vocês que tiveram esse interesse, ficaram aqui, participaram. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Sigam Tati aí no Instagram dela, que ela sempre está publicando muita coisa de qualidade, atualizada, para que vocês fiquem sempre atentos a essa área e a outros conteúdos também da área de nutrição, tá? Tati, beijo, nega. Beijo. Mesmo que a distância. Muito obrigada, viu? Beijo, minha princesa. Obrigada. Ah, sabe o que eu pensei? Depois, eu tô planejando ir a Salvador no final do ano para dar uma aula de pós-graduação. E a gente poderia ver um evento presencial, né? Não ia ser legal? Seria ótimo. Só me passa as datas que a gente pode já planejar a oficina para esse período. Pronto. Para mim vai ser ótimo. Ótimo. Vou adorar lhe ver e aprender também. Vamos providenciar algo presencial aí, pra gente matar essa saudade. Perfeito. Um beijão. Beijo, Pri. Fica com Deus. Tchau. Fica com Deus também. Tchauzinho, gente. Tchau.